Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos dar continuidade aí e iniciar o penúltimo módulo do ano. Como o ano passou rapidinho. Então agora já estamos no módulo 17, o penúltimo módulo aí para finalizarmos esse ano, ok? Então vamos lá. O módulo 17 ele vai falar sobre a agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é uma atividade econômica, então que rende financeiramente, né? Lucra aí, gera lucro, e que é uma atividade de cultivo de espécies. Então, cultivar determinadas espécies, principalmente alimentícias, né? Ou de uso aí do ser humano, mas a partir de técnicas. Então, técnicas específicas empregadas na forma aí de cultivar espécies. No caso, espécies vegetais, ok? Então, aqui nós começamos com a domesticação das plantas. No módulo anterior, que foi o módulo 16, falamos sobre a domesticação dos animais. E esse vamos falar sobre a domesticação das plantas. O que isso significa? Que a partir da evolução humana, as plantas, as espécies vegetais, passaram a ser domesticadas também. O que significa isso? Que elas foram presas no espaço? Não. Simplesmente que houve o desenvolvimento de técnicas para cultivar, né, para aprender a cultivar espécies num lugar específico, diferente aí da coleta, do que a natureza já produz, que está lá no meio da mata. Então, é uma forma de cultivar para ter aí esse produto, no caso, o produto vegetal, ok? Então, a agricultura é uma atividade econômica que envolve o cultivo domesticado específico para o consumo humano, no caso de espécies vegetais. Ao longo da história, o ser humano foi aplicando essas técnicas aí para o cultivo de vegetais, né? E todo o excedente, o que significa isso? Tudo que era a mais que o ser humano produzia, ele usava para comercializar. Então, o que significa essa comercialização? É a venda ou a troca lá no passado desses produtos em outros produtos que o próprio indivíduo não produzia, né? Então, a partir disso, o excedente dessa produção aí feita para o consumo próprio, ele é comercializado. Atualmente, o cultivo dessa matéria-prima, desses produtos vegetais, serve como base para a indústria, então para produzir lá diversas coisas. A gente chama essa nova forma de produzir, né, com bastante técnicas, a ciência trabalhando aí para melhorar as técnicas de cultivo, de agricultura moderna. Por que moderna? Porque agora existem outras técnicas, né? Lá na página 229, aliás, aqui na página 229, tem o primeiro mapa para analisarmos. Então, é o mundo, o uso da terra. E é o ano de 2012, aqui tem esses dados apresentam. Então, aqui, olha, a partir do gradiente de cores aqui do mapa, mostra as áreas que eram cultivadas. Então, as áreas amarelinhas mostram que menos de 5% de todo o território é utilizado para o cultivo. A laranja aqui de 5 a 15%, um pouquinho mais escuro de 15 a 25%, um pouquinho mais escuro aqui de 25 a 35%, e essas áreas mais escuras aqui, ó, um tom de marrom, são as áreas onde a agricultura ela é muito utilizada. Além de ser muito utilizada, grande parte do território é utilizada aí para a agricultura, para o cultivo. No caso aqui do continente europeu, ó,
tem relação com o tamanho dos países, né? Tamanho territorial, que são países pequenininhos, mas com o emprego aí da agricultura, principalmente para o consumo interno. E aqui os países asiáticos, que inclusive essa imagem aqui, ó, retrata uma plantação de arroz, que é muito típica aí dos países orientais, dos países asiáticos, ok? Na página 230, temos um outro mapa que fala sobre mundo, principais fluxos agrícolas. Então, alguns produtos específicos, no caso aqui o trigo, a soja e o café. Então, qual é o fluxo? Onde é produzido e para onde é enviado, escoado essa produção. Então, o trigo aqui sai da América do Norte, é o lilás. O trigo aqui da América do Norte e vai para os países europeus ou lá para o Japão, ok? Tem trigo também aqui na Oceania, principalmente na Austrália, que vai em direção à Ásia. Aqui, ó, soja. Então, aqui da América do Sul, a produção de soja, que é escoado para a Europa e é escoado para a Ásia. E o último aqui, que é o café, que também tem aqui no nosso território, né, na América do Sul, e é escoado para a América do Norte, para a Europa, e também tem aqui no continente africano, que é escoado para a Oceania, para a Ásia e para a Europa. Então, são aqui, esse mapa mostra esses 3 principais produtos. E olha que interessante, aqui ainda tem um Saiba Mais, as plantas viajantes, a imigração dos alimentos pelos mares, até porque sabemos que alguns produtos comuns do nosso dia a dia, da nossa base alimentar, não são típicos aqui do nosso território, né? São de outros, tiveram origens em outros países, mas se adaptaram aqui ao nosso território. Ou alguns são importados, são comprados aí de outros territórios. Da mesma forma que os nossos produtos, né, típicos aqui do nosso território, são exportados, vendidos para outras regiões. E aqui na página 231, tem um infográfico bem interessante que mostra alguns produtos e a origem deles. Então, ó, eu vou pegar aqui na América do Sul. Olha que interessante. Quinoa, temoços e tomates. São produtos típicos aqui da região dos Andes, na América do Sul. Aqui, ó, bem do nosso território, América do Sul. Tropical, mandioca, cacau, amendoim, mate e azeite de dendê. Então, típicos, tiveram origem aqui. Olha só, sul da América do Sul. Mate e o morango. Então, o morango é típico de regiões mais frias. Olha o café aqui. O café, ele tem origem no continente africano, assim como o feijão de corda, o milho, o inhame. Olha aqui, na África do Sul, bem no sul do continente africano, o melão. Então, são produtos que vocês vão perceber aí que são comuns para o nosso dia a dia e pode até ter a produção no nosso território, mas a origem, o início aí da produção não é o do nosso território. Vocês vão perceber vários, ó, banana, pêssego, avelã e amêndoas, repolho, alface, beterraba, abóbora, baunilha, pimentão, enfim, bem interessante aí pra gente fazer uma análise, ok? Continuando, agricultura hoje. Então, assim como a domesticação dos animais teve todo um processo histórico, né, de adaptação e de técnicas empregadas pelo ser humano, a agricultura ela não foi diferente. Então, ao longo aí dos séculos, ela veio tendo melhorias, técnicas novas. Então, o que a gente pode dizer da agricultura hoje? Então, o mundo rural, né, o campo, ele se transformou nos últimos séculos. A área rural, o campo, está com maior tecnologia
e houve a modernização desse campo. Então, o que significa aí essas técnicas, modernização e tecnologia empregada aos campos? Né? A área rural significa maquinários, significa insumos, então são fertilizantes, agrotóxicos para melhorar aí o desenvolvimento das plantas. A ciência mesmo, mexendo na genética do vegetal para ele se tornar resistente aí a pragas ou até mesmo as condições climáticas. O emprego de formas de irrigação, né? Empregado em lugares mais secos. Técnicas em relação ao cultivo a partir das estufas. Então, essa questão da agricultura hoje está relacionada a toda essa modernização, a ciência e a tecnologia que atingiu não somente os centros urbanos, e também o campo, fazendo produzir mais, sendo mais rentável aí esse cultivo agrícola, ok? Formas de produção agrícola. Então, o que significa essas formas de produção agrícola? São formas de cultivar esses vegetais. Então, existe aí uma técnica empregada a partir do clima, do tipo de solo, né? Então, existem vegetais que não se dão bem com calor extremo. Então, consequentemente, dificilmente ele vai conseguir ser cultivado numa região muito quente. Outros vegetais, outras espécies, são típicas de clima mais frio. Então, consequentemente, essas regiões terão essa maior produção, ok? E essas formas de produção? Formas de produção é como se fosse a receita do bolo, como vai fazer esse produto final, ok? Então, aqui tem alguns, eu vou passando a partir da apostila de vocês para ficar mais fácil, tá? Então, a primeira é a agricultura itinerante. O que significa agricultura itinerante? É uma técnica utilizada, que a gente fala que são técnicas rudimentares. O que significa isso? Não tem muita tecnologia empregada, mas são técnicas historicamente empregadas aí para o cultivo. Atualmente também são utilizadas essas técnicas numa produção em pequena escala, então numa produção muito local, ok? Então a agricultura itinerante, né, que mostra aqui, é típica de região mais tropical. E quais são as técnicas utilizadas aí? A questão da queimada para limpar o terreno, né? Enxadas, ferramentas simples ali para fazer o cultivo local. Essa técnica itinerante, ela foi muito utilizada pelos indígenas, que também era chamado de coivara. Os indígenas utilizavam essa técnica. O que é a coivara? É o corte do mato. Então eles cortavam o mato e deixavam no lugar para ele secar, para limpar o terreno, para depois ter ali uma produção, ok? Então, agricultura itinerante. Aqui, olha, tem algumas imagens para vocês. Aqui até o uso de queimada, né? Nesse primeiro esboço aqui, a utilização de queimada para limpeza da área. A segunda aí a questão do solo, queimada, o solo ali com uma pastagem. E a terceira mostram que essa técnica a longo prazo, né, e não deixando o solo aí se recuperar, ele faz com que o solo se torne infértil, ou seja, improdutivo. O solo fique fraco, sem nutrientes. Então, reparem aqui esses esboços. A primeira aqui uma casinha, uma plantação e o início aí da queimada. A segunda, os boizinhos aqui, uma região sem nada aqui na frente, ó, queimada. E a terceira, a casa está abandonada. O que significa? Que aqui não se cultiva mais nada, porque o solo ficou pobre. Lembrando que já tivemos uma aula falando sobre os solos e a importância dos solos, ok?
Aqui, olha, o emprego da queimada, né, para limpar, tem as legendas aqui, tá, gente? Terreno queimado para ampliação da roça em área rural em Salto de Jucuí, no Rio Grande do Sul, em 2015. Então, uma técnica que a gente chama de rudimentares, que está associada à agricultura itinerante, ok? A segunda técnica que aparece aí para vocês é a técnica de jardinagem. O que é essa técnica de jardinagem? É uma técnica utilizada a partir das características climáticas. Então, é muito utilizada no continente asiático, principalmente nos países que têm um relevo muito elevado. Então, essa questão do terraceamento, o que é o terraceamento? É como se... Vou pegar o papelzinho aqui. Então, o que é o terraceamento? O terreno íngreme, né? O terreno bem íngreme. Então, o que é feito nesse terreno para ser utilizado? É feito cortes, como se fossem escadas aqui, ó. E onde é cultivado? Exatamente nesta área, porque agora é como se fossem degraus, onde cada degrau permite aí o cultivo, ok? Então, essa é uma técnica bastante utilizada, principalmente aí nos países asiáticos. Técnica de terraceamento, por conta aí do grau de declividade dos morros, ok? Olha aqui que interessante. Aqui também tem um esboço, olha. Agricultura de jardinagem, ainda rudimentar, utilização do animal aqui para fazer a aragem, preparação do solo, sem muitos maquinários. Olha, aqui um cultivo de arroz, pessoas colhendo arroz. Então, as técnicas são também bastante rudimentares, bem manuais. A terceira também, ó. A colheita de arroz é realizada geralmente de forma manual no final da estação chuvosa. Então, aqui um exemplo aí da agricultura de jardinagem, bastante utilizada nos países asiáticos. E a última aí está associada à agricultura extensiva e intensiva. Já conhecemos esses dois nomes, né? Agricultura extensiva e intensiva. Vimos esses mesmos nomes lá na pecuária, extensiva e intensiva. Então, o que é agricultura extensiva? É a agricultura feita em grandes áreas, sem muitas técnicas, né? Não tem tantos maquinários, tem um investimento, mas não tem tantos maquinários específicos aí para essa produção, ok? E a agricultura intensiva é aquela, o nome já diz, com intensidade, o que significa que tem muitas técnicas, muita tecnologia para produzir, certo? Aqui aparecem alguns nomes em negrito para vocês, olha, para a gente focar na importância. Então, quando a gente fala de agricultura extensiva, a gente fala também da agricultura de subsistência. Então, o que significa aqui subsistência? Significa que é produzido para o próprio consumo, ok? Então, eu vou dar o exemplo. O seu José tem um sítio que ele produz lá no sítio, ele tem lá no sítio dele um pomar, ele tem horta. Então, o que significa? Subsistência. Ele produz, né, com poucas técnicas, mas para o consumo da família, né? Diferente da agricultura intensiva. Que a agricultura intensiva tem muitos maquinários, a área é gigantesca. Olha aqui, ó, o drone fazendo... Ó, deixa eu ler a legenda para vocês. Atualmente, fazendeiros contam com o auxílio de aplicativos e drones para monitorar plantações. Então, aqui a agricultura extensiva de subsistência e aqui a agricultura intensiva, com muita tecnologia, uma única produção. E qual é a intenção aí dessa agricultura intensiva? A gente também chama de agricultura comercial. Então, o que significa isso? Que é utilizado muito investimento, colocado muito investimento, o uso de tecnologias e uma única cultura. E o intuito é a comercialização.
Então, tenho certeza que todos vocês já viram algo sobre, ou até mesmo viram as plantações viajando aí no estado de São Paulo, é um exemplo, de cana-de-açúcar, de soja, de milho. Então, são monoculturas. O que isso significa? Só está produzindo uma única coisa. E qual é o interesse? Isso é agricultura comercial. Então, o foco é produzir toneladas e toneladas desses produtos, né? Que eu disse aí, cana-de-açúcar, soja, milho, para exportar, ou seja, vender para outros países. Ok? Tem um comercial que eu gosto muito de utilizar o chamado dele, que passa na TV aberta, que fala agrotech, agro é pop, agro é tudo. Vocês já viram esse comercial? Então ele tá falando o quê? Exatamente isso, que tipo o agro, né, agropecuária aí no geral, mas agro é tech, agro é pop, agro é tudo. O que significa tudo? Porque é a base da indústria. E o que é esse tech? É tecnologia, né? A agropecuária também é tecnologia. A tecnologia tá lá, super presente e cada vez mais presente. E o último ponto aqui é a questão da Revolução Verde. Provavelmente vocês já ouviram aí algo sobre essa questão da Revolução Verde. O que significa essa Revolução Verde? Então, é a mudança de técnicas de produção agropecuária. Até porque já vimos que nós, seres humanos, utilizamos tantos recursos naturais, que agora existe uma urgência em reverter a situação do meio ambiente ou ao menos controlar, né, a devastação do meio ambiente. Então, essa Revolução Verde são as mudanças das técnicas de produção, visando o quê? Uma maior produção e um menor impacto ambiental. Então, o que significa? A modernização está aí, olha, nessa Revolução Verde. Então, o que é essa modernização da Revolução Verde? Adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, mecanização do cultivo e na colheita, né? Que sabemos que isso também é um problema. Então, a ideia é que se produza mais, tendo menor impacto, mas mesmo assim ainda existe um impacto aí no meio ambiente. Uma informação: países ricos e países pobres. Os países ricos, o que eles fazem? Eles produzem essas tecnologias, maquinários, tratores, inseticidas, enfim. Eles produzem essa tecnologia e vendem. Vendem para quem? Para nós, países pobres. Então, nós, né, países subdesenvolvidos, compramos tecnologia aí dos países desenvolvidos. E essa questão da monocultura, que eu já citei anteriormente para vocês, gente, que faz parte da agricultura moderna. Então, o que significa isso? As monoculturas, existe um alto investimento e o foco é a venda desses produtos. E tem uma outra palavrinha, né, que vocês provavelmente já ouviram aí, até uns 5, 6 anos atrás, estava muito em evidência esse tema, até porque foi quando iniciou, assim, teve um boom, um maior crescimento de utilização aí dessas sementes transgênicas. O que isso significa? Que são sementes geneticamente modificadas, né, que ficam mais resistentes às pragas, enfim, ou chamadas de OMIs, organismos geneticamente modificados. E na época houve muita discussão sobre o tema, porque como estava iniciando esse processo de forma mais intensa, a preocupação era a seguinte: e aí? Será que essas sementes geneticamente modificadas que darão origem aí às vegetações, aos cultivos que o ser humano vai consumir, tem ou não prejuízo para a saúde? Enfim, muitos dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia são transgênicos, né? Muitos. E lá na página 241, para finalizarmos... 241 aqui, ó. Tem um mapa muito completo
que mostra mundo, os 5 países com maior área plantada de transgênicos. Então aí mostra os 5 países com maior número de produção de transgênicos. O Brasil é um deles, ó. 51,3 milhões de hectares o Brasil tem. Muita coisa, né? Então depois vocês façam essa análise aí desse mapa. Muito tranquilo esse módulo, né? Então eu vou passar as atividades rapidinho aqui com vocês. Então vamos lá, atividade 1. Observe o mapa a seguir, que apresenta os cultivos com maior área plantada em cada país. Então aqui tem um mapa, né, com trigo aí, todas as produções. Aqui um mapa todo colorido e bonitão, mostrando essa informação para nós. E a questão A, em qual continente há maior variedade de cultivos? Então, em qual continente aparecem mais cores aqui, né? Tem maior variedade de produções. B, o mapa está de acordo com o que vimos em aula sobre as 3 culturas que mais são produzidas no mundo? Milho, trigo e arroz? Então, olha só vou dar uma dica. O trigo é o amarelinho. Olha a quantidade de trigo no mundo. Então, observem aí. Simples, né? Interpretação. A próxima atividade 2. Como vimos nesse módulo, enquanto algumas lavouras ao redor do mundo contam com emprego de alta tecnologia, em outras são utilizadas técnicas rudimentares. Observe as imagens. Então aqui tem uma pessoa carpindo, né, uma roça, e aqui tem um trator fazendo a colheita, hein? Colheita aí eu acho que é cana-de-açúcar. Ok? Deixa eu ver. Ah, é milho, ó. Trator realiza colheita de milho em Guarani, em Minas Gerais. Questão A. Comparando as 2 paisagens rurais apresentadas nas fotos, em qual delas verificamos maior emprego de tecnologia? Na 1 ou na 2? E o porquê? B. Em qual delas há maior impacto ao meio ambiente? Nessa ou nessa? Ou em ambas? E aí? C. Como a técnica utilizada nessas plantações vai afetar a produção nesses locais? Explique sua resposta com base no que foi estudado nesse módulo. Então, é pensar aí de forma bem geral. Depois aí vocês têm 2 testes e o do em casa, ok? Então, finalizamos aqui mais um módulo e até o próximo. Tchau!